Então, pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos explicar o porquê de investir. Mas não ficamos por aqui, vejam o vídeo até ao fim e comentem. O curso é que você aprenda como e onde investir, mas tão importante quanto isso é saber o motivo de se investir. Então, nessa aula, veremos rapidamente esse assunto. Saber claramente o motivo de se investir é muito importante porque isso é o que te dá motivação para separar uma grana todo mês para aplicar, para dedicar um certo tempo para isso e principalmente para não usar esse dinheiro antes do prazo. Quando você decide investir, você tem que fazer uma escolha entre uma satisfação imediata, que seria gastar aquele dinheiro naquele momento, e uma satisfação futura maior. Maior porque quando você investe, você tem juros. Então esse dinheiro ele vai ser maior no futuro e a sua satisfação também vai ser maior, ok? Então, através dos investimentos, a gente pode construir muito patrimônio para o futuro, principalmente por causa dos juros. Mas qual é o motivo de se construir patrimônio para o futuro? O mais importante para qualquer investidor sério é o de garantir a sua independência financeira. Isso porque atualmente existe um problema sério com a Previdência Social, né, que é a aposentadoria do INSS, que precisa ser revista, porque cada vez mais a gente está vivendo mais, né, o que faz com que seja necessário se aposentar cada vez mais tarde. E, no fundo, se a gente ficar dependendo do governo, nunca teremos 100% do controle da nossa aposentadoria. Então, esse é o principal motivo de investir, ter controle sobre a sua aposentadoria. Quando o patrimônio já está bem construído e o investidor já está em idade de se aposentar, ele pode usar os investimentos agora com uma outra finalidade, que seria não mais de construir patrimônio, mas sim de gerar renda a partir dele. Só que, como a esmagadora maioria dos investidores está na fase ainda de construção de patrimônio, o foco do curso vai ser nesse tipo de investimento, beleza? Mas é importante saber que o outro benefício para se investir é para gerar renda passiva quando você se aposentar. Outro motivador super relevante para investir e construir patrimônio é para ter uma bela reserva financeira que te dê segurança para, por exemplo, trocar de carreira, que foi exatamente o meu caso anos atrás, tá? Inicialmente eu comecei minha carreira trabalhando como engenheiro, mas vi que não era o que eu queria fazer, que eu gostava muito mais do mercado financeiro. E aí, para fazer essa transição, eu precisava ter uma boa reserva, né, para me dar essa segurança. Então, quando eu decidi trocar de carreira e virar assessor de investimentos, eu tinha essa reserva que me deu essa segurança que eu precisava. Então, como eu conheço muita gente que gostaria de fazer também uma troca de carreira, se for o seu caso, tenha certeza que criar uma reserva, poupando e investindo, é uma excelente estratégia, ok? Outro motivo muito comum para quem quer investir é para acumular um determinado valor para a realização de sonhos. Sonhos menores, como viajar ou trocar de carro, e até sonhos maiores, como comprar uma casa, que, aliás, eu recomendo para quase 100% dos casos que você more de aluguel, poupe aí a diferença do que seria o valor da prestação, e quando acumular o valor necessário, compre à vista, beleza? Isso porque normalmente comprando à vista você tem desconto e principalmente porque dessa forma, ao invés de você pagar os juros, né, para o banco, né, no financiamento, você recebe os juros. Né, e você prefere o quê? Pagar ou receber juros? Fora a questão de ter mobilidade, poder se mudar mais facilmente quando é jovem, não ter gastos com reformas e coisas do tipo, tá? E também, quando você compra uma casa jovem, você normalmente compromete todo ou quase todo o seu poder de poupança para investir na sua aposentadoria, né? Então, ao invés de poder poupar para a sua aposentadoria, você vai ter que estar pagando aí financiamento, beleza? Bom, parênteses à parte aí, no fim das contas, o motivo principal é acumular um determinado valor para poder aproveitar esse dinheiro futuramente. Mas o fato de a gente não usar esse dinheiro agora, né, só usar futuramente, isso nos permite ter o maravilhoso benefício dos juros compostos. Aliás, dizem que o Einstein falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Ou seja, use essa maravilha a seu favor. Na aula passada, a gente citou bastante os juros compostos, né? Então, nessa aula, vamos detalhar esse assunto. Primeiro, é importante diferenciar o ato de poupar do de investir, ok? Poupar é simplesmente juntar dinheiro, guardar dinheiro, e investir é receber juros sobre esse dinheiro e, ao longo do tempo, acumular juros sobre juros, que são os famosos juros compostos, ok?
Então, para ficar mais claro, aqui vemos um gráfico considerando os dois casos para construção de patrimônio. O primeiro, apenas poupando R$ 500 por mês, sem juros. E o outro caso, investindo esses mesmos R$ 500 mensais, considerando juros de 10% ao ano. Então, você vê que depois de 30 anos, apenas poupando, chegamos em algo próximo a R$ 200 mil. E poupando e investindo, chegamos em quase R$ 1 milhão. Então, já fica clara a grande vantagem de se investir, né? Nessa análise, a gente utilizou 3 dados, que são os 3 fatores críticos para os juros compostos e para a construção de patrimônio, que são tempo, rentabilidade e poupança mensal. No exemplo, a gente considerou 30 anos, no tempo, com 10% de juros, de rentabilidade, e uma poupança mensal de R$ 500, certo? Agora vamos entender mais a fundo o fator tempo, e a melhor forma de entender é com outro exemplo gráfico. Basicamente, quando falamos de investimento, temos que entender o efeito dos juros compostos, os juros sobre juros. O que isso quer dizer? Tá? Aqui vemos graficamente um exemplo, onde começamos com R$ 10 mil apenas, sem nenhuma poupança aqui neste caso, e os juros de 10% ao ano. Então você vê, após 10 anos de investimento, o seu capital inicial de R$ 10 mil se transformou em 26 mil. Então você ganhou 16. Após 20 anos, ou seja, 10 anos depois, ele se tornou 67 mil reais. Agora você já ganhou 41 mil. E, ao final de 30 anos, ou seja, 10 anos depois, este patrimônio já totalizou 175 mil reais aproximadamente. O que daria aí nesses últimos 10 anos um rendimento de mais de 100 mil reais, enquanto nos primeiros 10 anos apenas 16 mil reais. Então aqui fica bem claro a importância do tempo. Sempre invista pensando no longo prazo. O segundo fator, que é o fator rentabilidade, podemos ver a diferença entre um mesmo investimento com taxas diferentes. São elas 6, 10 e 14% ao ano. Basicamente, vemos que com 6% ao ano, os mesmos 10 mil reais acumulam, após os 30 anos, certo? Aproximadamente 60 mil reais. 10% ao ano, quase 200 mil. E 14% ao ano, 500 mil reais. Então, nitidamente também percebemos a importância da rentabilidade. Quanto maior a sua rentabilidade, mais rápido, mais intensamente o seu recurso ele será multiplicado, ok? Então você pensa, já que a rentabilidade ela faz tanta diferença assim, se eu conseguir uma rentabilidade mais alta, seja com investimentos mais arriscados, etc., eu não preciso me preocupar tanto com o tempo. Errado, tá? Errado. Não pense dessa forma e aqui você verá claramente o motivo. Temos aquele mesmo gráfico, o mesmo investimento inicial de 10 mil reais, as 3 diferentes rentabilidades, 6, 10 e 14% ao ano, e vamos acompanhar aqui com o passar do tempo. Veja que nos primeiros 5, 10 anos, mesmo com essa grande diferença de rentabilidade, não há uma diferença expressiva no capital acumulado. Essa diferença no tamanho do capital acumulado com as diferentes rentabilidades, ela só aparece com o passar do tempo. Então, ambos os fatores, tempo e rentabilidade, são extremamente necessários. E o terceiro fator crítico é o valor mensal poupado. Também analisando um gráfico, podemos ver a diferença absurda desse fator considerando 4 cenários, todos considerando um investimento inicial de 10 mil, uma rentabilidade anual de 10% ao ano e investimento por 30 anos, só para manter o padrão dos gráficos anteriores, beleza? O primeiro cenário, esse azul, não considera nenhuma poupança mensal e atinge cerca de 170 mil. O cenário em vermelho, poupando R$ 100 por mês, atingiu 380 mil. A linha verde, poupando R$ 500,
totaliza 1.200.000. E a última, em roxo, que poupou R$1.000 por mês, acumulou incríveis 2.300.000. Então, também é possível ver claramente a grande influência do fator de poupança mensal na construção de patrimônio, certo? Então, como a gente acabou de ver, a construção de patrimônio é influenciada por 3 critérios: tempo, poupança e rentabilidade. Com relação ao tempo, claro que quanto mais, melhor, mas você precisa definir os prazos em que você deseja atingir seus objetivos. Com relação ao poder de poupança, é importante saber o quanto poupar para não poupar muito pouco e postergar demais os seus sonhos, e também para evitar poupar demais e não aproveitar o momento presente e acabar virando um mão de vaca, né? E aí, sobre esses 2 critérios, né, de tempo e de poupança mensal, eu tenho um curso específico que faz essa abordagem com detalhes, que é o meu curso de independência financeira, e você pode conferir mais detalhes na aula bônus, que é a última aula desse curso, ok? E o terceiro fator, né, a rentabilidade, que está diretamente ligada no como e onde investir, vai ser abordada com muito detalhe nas sessões seguintes. E a próxima aula apresenta uma atividade prática para você simular diversos valores de tempo, rentabilidade e poupança mensal para consolidar e aplicar o que vimos até agora.